Olá, boa noite. O Senado agora está no ar. Já foi resolvido. A maior empresa brasileira será investigada numa CPI do Senado. Agora, parlamentares travam uma queda de braço para decidir se o inquérito vai além da Petrobras. A disputa entre governistas e oposição está sendo travada em várias frentes. Amanhã, eles vão a campo em pelo menos 3 delas: comissões, plenário, Congresso. Um dia decisivo para a CPI da Petrobras. A terça-feira começa com o depoimento da presidente da estatal, Graça Foster. Às 10 da manhã, ela participa de audiência conjunta das comissões de Assuntos Econômicos e de Fiscalização e Controle. Os senadores querem explicações sobre as denúncias de corrupção, desvio de recursos públicos e superfaturamento na compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos. Na véspera da audiência, Graça Foster evitou comentar as denúncias e se limitou a defender os investimentos da empresa. Porque acreditamos na Petrobras, acreditamos na Petrobras, acreditamos na Petrobras 1000 vezes. A expectativa dos governistas é de que no Senado, Graça Foster seja mais contundente e esvazie a CPI da Petrobras, pronta para ser instalada. Eu estou muito seguro de que ela vai clarear muitas dúvidas e dessa maneira vai também permitir que a gente tenha uma posição muito mais tranquila em relação se é importante, se é fundamental, se é imprescindível ter ou não essa CPI. A oposição insiste na necessidade da investigação parlamentar. Quando vem autoridade do governo ao Congresso, não vem para revelar, vem para esconder, vem para escamotear a realidade. Nós já estamos acostumados a isso. Portanto, é uma manobra que não terá repercussão e muito menos sucesso. Isso não exclui de forma alguma a hipótese de instalação da CPI. À tarde, o debate sobre a Petrobras sai das comissões para o plenário. Os senadores devem decidir se a CPI vai apurar apenas as denúncias de irregularidades contra a estatal, como quer a oposição, ou se vai ampliar os trabalhos. E o embate sobre a Petrobras promete ganhar à noite. Durante uma sessão do Congresso, devem ser lidos mais 2 requerimentos de CPI, desta vez formada por deputados e senadores. Um da oposição para investigar a estatal e outro da base aliada, para incluir o metrô de São Paulo e o porto de Suape, em Pernambuco, empresas comandadas por governos do PSDB e do PSB. E a disputa sobre a CPI também chegou ao Supremo Tribunal Federal. Tanto a oposição quanto os governistas recorreram ao STF, defendendo seus pontos de vista sobre a investigação. Os 2 mandados de segurança estão com a ministra Rosa Weber, que pediu informações ao presidente do Senado. Renan Calheiros tem até quarta-feira para prestar os esclarecimentos. Só depois disso, a ministra vai decidir se acata algum dos pedidos de liminar para uma CPI restrita à Petrobras ou ampliada a outras estatais. Termina amanhã o prazo para que o governo envie ao Congresso o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias. É ela quem vai determinar as prioridades para os gastos públicos em 2015. Entre outras coisas, a LDO determina o reajuste do salário mínimo, quanto o governo precisa poupar para pagar a dívida pública e eventuais alterações nas cobranças de impostos. Indica ainda os gastos dos órgãos públicos com pessoal e faz a previsão dos parâmetros macroeconômicos: juros, inflação, crescimento do produto interno bruto e taxa de câmbio. O presidente da Comissão de Orçamento pediu empenho dos parlamentares para que a LDO seja votada antes da Copa do Mundo. Este ano, que é um ano atípico, é um ano curto, nós temos a Copa, nós temos um recesso, nós temos que aprovar urgentemente, trabalhar para aprovarmos a nossa LDO. A LDO é relatada por um integrante da Comissão de Orçamento. O relator não pode ser da mesma Casa Legislativa nem do mesmo partido do presidente da comissão. Como este ano o comando é de um deputado do PT, a expectativa é que o relator seja um senador do PMDB, mas até agora o partido não fez a indicação. A participação de policiais brasileiros em sessões de tortura durante o regime militar do Chile foi tema de audiência pública na Subcomissão da Memória, Verdade e Justiça do Senado.
11 de setembro de 1973, um golpe militar liderado pelo general Augusto Pinochet dá início à ditadura no Chile, período marcado pela violência, inclusive contra estrangeiros. O Chile era destino de muitos militantes políticos da América Latina que fugiam da ditadura em seus países. Com o golpe de Pinochet, foram perseguidos pelos militares chilenos. Muitos foram assassinados ou desapareceram. Outros foram levados ao Estádio Nacional, onde foram torturados com a ajuda de policiais brasileiros. No Estádio Nacional, onde levaram de 7 a 12 mil pessoas que foram presas, quase 8% eram estrangeiros. E desse total, quase 800 estrangeiros, argentinos 80, brasileiros 103, uruguaios 154 e bolivianos 163. E mais 39 nacionalidades foram confinadas nesse campo de concentração, o primeiro campo de concentração criado em larga escala na América Latina. Quando eu entrei nessa salinha, eu já vi a presença dos interrogadores brasileiros e um pau de arara já montado. O pau de arara é uma invenção evidentemente brasileira. Nessa época era desconhecido pela polícia e militares do Chile. Os brasileiros imediatamente começaram a falar português comigo, deixaram de lado as formalidades. O assunto foi debatido na Subcomissão da Memória, Verdade e Justiça por brasileiros que foram presos no estádio. Eles denunciaram a atuação do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, que apoiou o golpe, mas não ajudou os brasileiros presos no Chile. A Embaixada e o Ministério das Relações Exteriores sabia da nossa situação, que nós estávamos presos, e estava atrelada não uma política de relações exteriores de proteção dos seus cidadãos estrangeiros, mas a ditadura militar, os órgãos de segurança, para daí eu faço o quê? A segurança me diz para fazer o quê? Né? A segurança, está a prova aqui do que disse o Osni, o Nielsen e os outros, estava lá para ensinar tortura. Né? Essa foi a ação do Brasil. O consulado brasileiro no Chile, antro e covil de torturadores. Era difícil distinguir. A embaixada talvez passasse uma mensagem mais legalista, mas o consulado não se disfarçava, não conseguia. Era antro de torturadores. Esses depoimentos são muito importantes para identificar, sim, que nós precisamos identificar os torturadores, seja aqueles que agiram no Brasil ou em outros países da América Latina, como é o caso do Chile. Você terá outras notícias a qualquer momento em nossa programação. E nesta terça-feira, às 8h15 da manhã, no Senado em Dia. Boa noite.